Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série de vídeos DTM, Acelerando Resultados. Eu sou o Randy Marcos, criador da metodologia Desvendando a DTM, onde eu ensino a você se tornar expert em ATM, já para lotar sua agenda através de uma metodologia direta de eliminação da dor do paciente com disfunção de ATM. E no episódio de hoje eu vou lhe ensinar a como evitar o fracasso do diagnóstico da disfunção de ATM. Algo que vai determinar simplesmente o que você precisa saber na hora de atender o paciente. Porque não adianta a técnica de alta qualidade, de alta precisão, não adianta uma técnica ser mais nova ou outra ser mais velha, o que adianta é você saber o que está acontecendo com o seu paciente. E partindo desse entendimento, o diagnóstico vai evitar você fracassar, você diminuir o seu resultado. E, diante disso, a primeira coisa que você precisa ter em mente é como eliminar o medo de atender um paciente com dor orofacial. Um verdadeiro obstáculo que trava você na hora de avaliar, de começar, de dar o pontapé inicial. Porque desta forma você começa a perceber que com uma metodologia simples de avaliação, de entendimento do diagnóstico, você vai poder tratar o paciente sem ter o medo de que ele vai ficar com dor, com sofrimento, com queixas maiores, porque isso é algo que literalmente faz com que o seu raciocínio diminua de qualidade, de fluidez, porque o medo paralisa. E um dos principais pontos que você precisa entender é sobre o diagnóstico diferencial. Entender que a disfunção de ATM é uma disfunção complexa, multissistêmica, multissetorial, onde nós temos sistema músculo-esquelético, nós temos sistema vascular, nós temos sistema neurológico, nós temos sistema proprioceptivo, todos eles interagindo para fazer você ficar em equilíbrio. E o processo de diagnóstico diferencial é crítico, porque o diagnóstico incorreto ou simplesmente omitido, não considerado, é uma das grandes causas de tratamento inadequado, de tratamento que gera dor, mal direcionado e com falha no resultado. E é por isso que você começa a entender que o seu paciente com disfunção de ATM precisa, muitas vezes, dentro dos tratamentos tradicionais, de 10, 20, 30 sessões, 1, 2, 3 anos de uso de aparelho ortodôntico e não melhora, porque o foco está em algo totalmente errado diante da necessidade do paciente. E o diagnóstico diferencial faz você entender onde você deve atacar. E disso, estabelecer o diagnóstico correto em pacientes com disfunção de ATM, com dor orofacial, é particularmente muito difícil. Porém, você precisa de orientações específicas, porque assim como eu, que não recebi as melhores orientações durante a minha faculdade, possivelmente você também. E dentro dessa dificuldade está a inter-relação entre fatores físicos, fatores sistêmicos, psicológicos, biopsicossociais na inter-relação dos sintomas, que precisa ter um corpo que receba a agressão externa e faça fluir, e não exponha isso como dor no sistema mastigatório. Então, muitos transtornos têm
sinais e sintomas semelhantes. E esses sinais e sintomas semelhantes nos confundem, nos colocam a executar técnicas que, até então, parecem ser para a mesma coisa, porém, vai cuidar do sintoma, mas vai esquecer a causa, gerando uma tendência de cronificação desse ciclo de alteração neurofisiológica. E se a fonte desses sintomas dolorosos for incerta, o diagnóstico apropriado vai ser só no sintoma e a causa será desconhecida ou indeterminada. E aí eu te falo, o processo diagnóstico não é um protocolo, é uma habilidade clínica que une ciência e arte no entendimento do corpo do paciente, de toda a magia de integração de forças e de equilíbrio. E o paciente de dor orofacial e ATM, ele precisa desse entendimento, da sua imersão na arte. E a partir daí, você começa a eliminar esse medo e ganhar segurança. Mas tem algo que sempre me perguntam, tá? Randy, o que é preciso para eu otimizar o diagnóstico de disfunção de ATM na dor orofacial? E o primeiro ponto que eu falo é, você tem que entender quais tipos de dores estão associadas. E a partir do tipo da dor, você começa a ter uma disponibilidade de diagnósticos possíveis. E aí, existem várias categorias de dores com o sistema estomatognático. A dor com distúrbios com origem vascular, onde pode gerar peso e tensão muito grande. Uma dor também vascular pulsátil, que quando pulsa dói, que quando pulsa irrita, por exemplo, o nervo trigêmeo. Dores relacionadas com cefaleia, tá? Do ponto de vista tanto primária como secundária. Dores do tipo neuropática, onde a gente tem a percepção neurológica alterada de aferência e eferência. Dores com disfunções intraorais, tá? Como o sistema mastigatório em si, tá? Gengiva, periodonto, polpa, as estruturas dentárias orais, como também propriamente os tipos de dores associadas às desordens temporomandibulares propriamente ditas, articulares, frouxidão ligamentar, desgaste, osteofitoses, compressão, tudo isso podendo irritar a cápsula articular. Esses tipos de dores vai dando direcionamento aonde a gente tem que atacar. Mas dentro dessas categorias, tá? Você não pode deixar de considerar algo que pode ser determinante, como a disfunção a nível de dor cervical, tá? A dor cervical gerando comprometimentos e disfunções a nível do sistema mastigatório. E às vezes a gente está tão sobrecarregado, tão sem tempo durante o nosso dia a dia de trabalho, que a gente não busca esclarecer alguns pontos dos nossos pacientes. E a coluna cervical muitas vezes é esquecida do detalhe neurofisiológico e sua integração com o sistema mastigatório. E dentro desse contexto, você não pode deixar que o tempo, a correria do seu dia a dia limite a busca do seu ideal, que é ter, né, o seu paciente bem tratado, resultados mais rápidos, clareza no entendimento, para que assim o resultado consiga trazer o reconhecimento tanto, né, pelos pacientes como financeiro do ponto de vista de pagamento, de aumento de consulta. Então, não deixe que esse tempo do nosso dia a dia em busca incessante por mais possibilidades de trabalho e retorno lhe tire o foco do que geralmente faz com que você acelere os resultados a médio e longo prazo, tá? E eu quero também considerar, dentro dessas categorias de dores para diagnóstico diferencial, são as causas extracranianas, as causas
sistêmicas, como problemas metabólicos, tá? Como problemas traumáticos, tá? Infecções do conduto auditivo, infecções de garganta, tá? Infecções da região nasal, tudo isso altera o contexto de equilíbrio do sistema estomatognático e, consequentemente, levando você a um diagnóstico dúbio, porque algumas dessas possibilidades de dor trazem dores e sintomas semelhantes, porém com causas totalmente diferentes. E no caso da cefaleia, como a cefaleia pode ter origem na ATM? O distúrbio da cefaleia, por exemplo, primária, são um grupo, tá, de distúrbios, de dores que têm sua origem tanto em problemas neurológicos, como também problemas vasculares e mecânicos. Algumas dessas dores de cabeça, que parece ter um mecanismo neurológico, é desencadeada por um problema mecânico, ou até mesmo desencadeia um problema vascular, porque altera a neurofisiologia, o sistema nervoso autônomo, altera a tensão de constrição ou dilatação do sistema vascular. E aí são frequentemente chamadas de cefaleias neurovasculares, tá? E como essas estruturas têm uma relação muito grande com a base de crânio e a ATM, todos os sintomas começam a ficar emaranhados e você precisa ter esse diagnóstico diferencial. As cefaleias que compreendem, por exemplo, categoria de enxaqueca, cefaleia tensional trigeminal, que é associada ao nervo trigêmeo, tá? Podem estar, sim, sofrendo por essas alterações autonômicas. E aí, como algumas dessas dores especificamente têm essa integração, você precisa entender o seguinte: se ela é desencadeada com o movimento, se ela é desencadeada com o repouso, se ela é difusa, se ela é pontual, ou se você consegue ter um episódio que aconteceu na sua vida que determine o gatilho para essa dor de forma incessante. E dentro desse contexto, você pode, se tem relação com o movimento, verificar qual é o movimento e as estruturas relacionadas que podem estar excitando a nocicepção e a dor. Se não tem relação com nada, mas tem um episódio específico de iniciou, verificar nesse episódio que ponto do corpo pode estar desenvolvendo isso. Se os sintomas têm relação neurológicas, como hipersensibilidade, hiperestesia, tudo isso vai trazendo o entendimento. Agora, para ATM, Randy, eu nunca ouvi falar como diagnosticar e entender essas disfunções. Primeiro, você mordeu, fez força, a dor saiu. Opa, a dor saiu na hora que o dente se gera contato com o outro, com o alimento, pode ter relação com as estruturas dento-oclusais. Se o movimento, quando faz mais força e a tensão muscular aumenta, pode ter relação com a função muscular. Ah, não, Randy, toda vez eu sinto nessa região anterior e inferior do meu rosto. Opa, aí é sensibilidade de face orofacial, nervo trigêmeo, que também pode ter relação com a tensão dos músculos mastigatórios. É esse nível de integração que você começa a entender o diagnóstico diferencial e vai fazer você se tornar um expert em ATM, lotar sua agenda, eliminar a dor do paciente de forma consistente e rápida, porque você não vai se apegar ao controle do sintoma no local da dor, mas sim vai fazer você se apegar ao detalhe da causa, ficando e lhe distanciando, não é, de um trabalho, de uma abordagem apenas paliativa do processo diagnóstico. E aí, dentro desse sentido, né,
Como você pode diferenciar uma dor na ATM e uma dor neuropática? Dor neuropática é muito conhecida em pacientes que têm lesões neurológicas, como paraplegia, tetraplegia, mas e na ATM? Como acontece essa diferenciação entre dor na ATM e dor neuropática, tá? E dentro dessa forma, existe um sistema de classificação da dor neuropática, tá? Onde a gente tem tanto o entendimento da dor relacionada com o sistema nervoso periférico, onde nós temos os nervos periféricos que vão receber essa nocicepção, essas estruturas mais periféricas, como também a gente tem a relação central do sistema nervoso central, onde essas estruturas contribuem, tá, para essa relação dolorosa. E aí, muitas vezes, ao passar do tempo, ela fica um pouco conturbada, mal entendida. E aí eu quero trazer isso para você de uma forma consistente, porque isso, de fato, evita você de fracassar no atendimento do seu paciente. E entender que, embora você não perceba a sua lentidão em gerar resultado, né? O seu, vamos falar assim, o fracasso mesmo em eliminar a dor do paciente, aparentemente, a curto prazo, parece que você resolveu, mas, na verdade, você está mantendo o controle do sintoma a partir do tratamento sintomatológico, sem tratar a base e a raiz. E essas aferências, como também falado em alguns vídeos, vai mantendo o quadro de retroalimentação do sistema nervoso periférico que cronicamente envia informações para o sistema nervoso central. E a partir daí, sintomas que não eram elucidados, não surgiam por conta, em momentos, por exemplo, de estímulos básicos, estímulos não dolorosos passam a ser dolorosos. Essa é a sensibilização central, né, dentro de um sistema de entendimento da dor neuropática, tá? Então, termos como distúrbio de dor dentro alveolar persistente, neuropatias trigeminais associadas com traumas, tá? Podem descrever basicamente as dores neuropáticas como etiologias, como base da região facial, com base de histórias anteriores. E no caso da neuralgia trigeminal clássica, tá? Ela parece ser causada, tá, por algum mecanismo central, iniciado por estimulação periférica, ou seja, houve uma agressão periférica, onde essa agressão periférica trouxe o comprometimento, tá, das aferências que, por ter sido perifericamente afetado, gera repercussões internas e, de ponto de vista central, o núcleo trigeminal é excitado e levado aos sintomas, muitas vezes à distância, quando se fala nesse sentido. E aí a dor neuropática precisa ser entendida, que vai ser a dor mais com sintomatologias neurológicas, tá? Com sintomas associados à percepção, irritabilidade, hiperalgesia, enquanto que a dor na ATM clássica, ela vai estar relacionada com o movimento, ela vai estar relacionada com algumas disfunções super importantes, e disfunções super importantes que leve você para uma perspectiva distante do que de fato é para ser avaliado e abordado no paciente, tá? E aí, um dos pontos, já para você cuidar melhor das disfunções de dores trigeminais, é você entender a coluna cervical, porque ela pode sim eliminar a dor na TM de origem trigeminal, tá? E aí
essa sequência desse vídeo, onde eu quero exatamente lhe capacitar para que você siga rumo a um nível de expert para eliminar a dor do seu paciente, possa lotar sua agenda, porque cada dia mais cresce, né? Não sei, você pode colocar aí nos comentários, né? Você tem percebido que o número de pacientes com disfunção de ATM tem aumentado? O número de pacientes com bruxismo, o número de pacientes com apertamento, o número de pacientes com dor de cabeça associada ao sistema mastigatório e a quantidade de pacientes com nível de estresse elevado, fazendo com que essas dores aumentem. E aí é que está um grande problema, um grande erro, e que você não pode ficar conformado com essa história, que eu não fico, e por isso que eu estou aqui fazendo esse conteúdo para você. Não coloque a culpa só nas emoções. Um diagnóstico diferencial, uma estratégia específica para você não fracassar nesse entendimento é não considerar que tudo é emocional. As emoções fazem parte da vida humana, tanto emoções positivas como negativas. E durante a vida, o seu corpo vai absorver. O seu corpo vai absorver essas emoções, conduzindo você para uma resposta a essas emoções. E neste sentido, se você não responde bem, é porque você não está absorvendo bem. Se você não está absorvendo bem as suas emoções, é porque o seu sistema neurofisiológico está congestionado. E para isso você precisa encontrar a causa desse congestionamento, que pode ser por um problema físico, por um problema hormonal, por um problema metabólico, por um problema traumático. E dentro desse sentido, você tem que reequilibrar, partindo principalmente pelo sistema nervoso autônomo. Pelo sistema nervoso autônomo que interfere diretamente, no caso, na dor do paciente que ele está trazendo, como o sistema estomatognático, aumento de tensão e bruxismo. Então, ó, vai lá. Primeira dica. Sistema nervoso autônomo para o sistema estomatognático. Crânio. O crânio tem que ser avaliado. Ah, Randy, por que o crânio? Porque o crânio é onde se localiza o sistema nervoso autônomo parasimpático, que dá letargia, diminuição da aceleração, diminuição do desequilíbrio. Assim como deve-se trabalhar o controle do sistema nervoso autônomo simpático, que gera a aceleração, ataque cardíaco, a hiperatividade, que aí a gente já tem os gânglios cervicais e gânglios estrelados seguindo para a região dorsal. E desta forma você conseguir entender que se a emoção chega e rapidamente desencadeia um sintoma, o corpo pode estar em sofrimento neurofisiológico. E aí você precisa, antes de buscar essa causa emocional, buscar o que o corpo apresenta que não pode estar respondendo bem ao estímulo agressor externo. Então, esse é um ponto-chave, uma dica-chave para você evitar o erro do tratamento do seu paciente. E aí, como essa coluna cervical vai lhe ajudar ao controle das dores? Principalmente, você tem que entender que o nervo trigêmeo, quinto par de nervo craniano, possui 3 ramos: oftálmico, maxilar e mandibular. Desses 3 ramos, eles são controlados por 4 núcleos: núcleo mesencefálico, sensitivo, principal, motor e espinhal. Esse núcleo espinhal tem relação com o controle da dor, das aferências dolorosas. E a partir disso, pelo nome núcleo espinhal, ele vai ter seu núcleo relacionado com as raízes, com a porção espinhal da coluna cervical. E aí o trabalho dentro da coluna cervical ou a coluna cervical em comprometimento vai gerar uma tendência à disfunção
por excitabilidade mais rápida dessa estrutura. A partir daí, a correção, o reequilíbrio da neurofisiologia medular cervical precisa ser encontrada, precisa ser solucionada, porque dentro de um contexto neurofisiológico, a base está determinando todo esse ponto, que é a neurofisiologia. E esta neurofisiologia pode estar associada com as disfunções específicas, tá, do seu posicionamento, por exemplo, da cabeça e pescoço, posicionamento dessas estruturas. E você não pode deixar de classificar, de entender como essas questões vão estar alterando o seu paciente. E dentro dessas perspectivas clínicas, o que é que você precisa entender? Se o seu paciente tem alteração postural importante da cabeça, muito anteriorizada, o pescoço elevado, ou tensão muito posterior, retificação, inclinação da cabeça constante, verifique como você pode integrar essa coluna cervical. A coluna cervical possui 7 vértebras. Cervical, primeira cervical, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, conectando desde a base do crânio até o tórax. E entre as primeiras e as últimas, que se conectam ao tórax, nós temos as cervicais médias, que geralmente são elas que sobrecarregam, mas estão se adaptando com a hipermobilidade e gerando sintomas locais em relação à cervical, que vai gerar hipertonia e desequilíbrios. Porém, quando a gente tem comprometimento de base, a gente tem tanto o núcleo trigeminal alterado, como também nós temos raízes de C1, C2, C3 participando do núcleo do hipoglosso. O núcleo do hipoglosso, a alça cervical do hipoglosso, vai categoricamente interferir na inervação dos músculos associados a supra e infra-ióides, ao osso ióide, e a esse mecanismo de cadeias musculares que interferem diretamente com o movimento da mandíbula. E falando em cadeias musculares, eu lhe convido para assistir o meu outro vídeo que deve sair essa semana. E é o outro vídeo que eu vou falar especificamente sobre cadeias musculares e suas integrações com o surgimento das dores dos pacientes. Que dessa forma você vai entender diagnóstico diferencial e contextualizar com tudo aquilo que o seu paciente vem sentindo do ponto de vista postural, né? Se você for observar várias, né, alterações e posicionamento de cabeça e pescoço já comprovado pela ciência, tem trazido o aumento no surgimento dos sintomas. E o aumento no surgimento dos sintomas vai conduzir o seu paciente a uma limitação funcional. E essa limitação funcional vai sobrecarregando outras áreas, porque quanto menos se movimenta, quanto mais tem limitação, mais deficiência funcional, vascular e de equilíbrio do corpo, isso acontece. Então, o que é que você precisa entender sobre o diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial vai determinar se você deve tratar, por exemplo, o tórax ou o crânio, a língua ou a cervical, diante do paciente que chega com queixas vastas. Principalmente é importante o diagnóstico diferencial para entender que o mesmo sintoma pode ter causas diferentes. E por isso o ouvir, o analisar e contextualizar o que o paciente traz para nós durante a consulta vai determinar o resultado. E é por isso que eu digo, não se deixe levar pelo sintoma. Faça o diagnóstico diferencial através de uma avaliação profunda
e tenha os seus resultados cada vez mais rápidos e consistentes por entender a causa, integrando o raciocínio clínico e levando para um nível de resultados rápidos e se tornar reconhecido. Nesse momento, eu peço que você deixe aqui nos comentários sobre como você entendeu e se faz sentido tudo que eu estou trazendo. Vale salientar que não é um conteúdo para qualquer pessoa, é um conteúdo para quem quer se tornar verdadeiramente um expert em ATM e lotar a agenda, eliminando a dor do paciente de forma rápida e consistente. Deixa aí teus comentários o que fez sentido para você, a maior sacada de hoje, e também aí o que você quiser. Vai lá na minha rede social, vai lá no Instagram, Facebook, deixa seus comentários, conversa comigo, observa os novos conteúdos e continue com foco centrado no desenvolvimento profissional para se tornar reconhecido cada dia mais. Grande abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.